Saudações, eu sou Marcos Valério XR, em 14 de novembro de 2021, e hoje vou dar prosseguimento ao tema que eu iniciei com o vídeo sobre o livro O Problema dos Três Corpos. E dessa vez eu acabei de terminar o segundo volume, A Floresta Sombria, do mesmo autor. Na realidade, descobri que o nome desta trilogia seria, na verdade, Lembranças do Passado da Terra, que inclusive já comecei também o terceiro volume, que é O Fim da Morte. É cada um maior que o outro, como você pode observar aqui, e até agora absolutamente excelente, está valendo totalmente a pena a leitura. Como eu falei, eu tinha muito tempo que eu queria ler livros físicos, né? Ler alguma saga de ficção científica ou de fantasia em livros físicos, e eu consegui. Por sorte, eu encontrei essa saga aqui, muito boa, realmente. E o que eu vou fazer aqui hoje é focar na questão do segundo livro, mas não é apenas uma resenha do livro, porque ele tem uma temática muito interessante, ele desenvolve uma espécie de sociologia cósmica, onde serve como explicação para o paradoxo de Fermi. E eu tinha dito no vídeo anterior, né, que, aliás, é necessário ser visto antes, nesse caso, de fato, se você não viu, você precisa ver esse vídeo anterior para poder contextualizar devidamente esse aqui. E como foi dito antes, eu tinha assistido uma série de reviews sobre essa saga, né, e lido algumas coisas também, e eles me deram a ideia de uma espécie de ficção científica bastante pesada, bastante pessimista. E na realidade eu não vejo isso não. Depois eu vi esse segundo volume aqui, claro que ainda comecei a ler o terceiro agora, né, mas eu já não tive uma visão tão pessimista, tão sombria quanto os outros tiveram, não, apesar de que esses elementos estão lá sim, mas a mim já ficou claro que eles são uma coisa que ele coloca inicialmente para depois tentar superar, né, que eu creio que é o que vai acontecer. Mas de qualquer modo, gostaria de inicialmente fazer a diferenciação, né, entre os dois livros, porque eles são bem diferentes. O primeiro, como eu falei, ele tem uma narrativa em duas linhas do tempo. Ele se refere a fatos ocorridos logo depois da Revolução Cultural Chinesa e depois a fatos ocorridos mais no presente. Então ele tem duas linhas do tempo se alternando. Ele tem um foco muito grande nessa questão da Revolução Cultural Chinesa, que desaparece completamente aqui, não vem mais ao caso. Ele tem aquele foco no universo de simulação do mundo de três corpos, que também praticamente sumiu nesse volume 2, quase insignificante. Os personagens mudaram, só existe um personagem que realmente participa ativamente dos dois livros, que é um personagem mais secundário, que é muito bom por sinal, mas já é um outro protagonista, já é uma outra temática. A história agora ela é linear, é o tempo todo linear, mas ela tem saltos no tempo, porque tem uma distância enorme entre alguns momentos da trama. Relembrando, claro, que nós temos aqui uma temática de invasão extraterrestre, só que vai acontecer. Não está acontecendo, nem aconteceu. É a perspectiva de uma invasão extraterrena. Foi basicamente uma astrônoma de um projeto chinês equivalente ao SET norte-americano de captação de sinais de possíveis civilizações extraterrenas. Sinais estes que na Terra a gente só captou um que verdadeiramente é um grande candidato a ser um sinal de inteligência extraterrestre. O famoso sinal passou a ser conhecido como WOW, né? Que nunca foi confirmado. Mas aqui no caso nós temos uma situação onde esse projeto chinês, a radioastrônoma, ela decidiu transmitir um sinal, que é uma coisa que na verdade nunca foi feita assim de uma forma direta. A gente espera que os sinais que são gerados na Terra possam ser recebidos, mas é uma expectativa muito baixa. E no livro utilizou-se um recurso, né, para explicar como que seria possível gerar um sinal suficientemente forte para ser detectado por outras civilizações. Então ela conseguiu secretamente enviar esse sinal foi respondido, ela recebeu a resposta, e essa resposta, como eu coloquei bem claramente, ela é uma advertência para que ela não respondesse o sinal, porque era muito perigoso se ela respondesse, o planeta seria atacado, e ela deliberadamente responde com uma intenção bastante duvidosa. E o que nós temos depois é essa reação de como que a humanidade lida com uma perspectiva de uma frota extraterrena que está vindo em direção à Terra,
que a princípio ia demorar 400 anos para chegar, mas como eu desconfiei desde o primeiro momento, não ia demorar tanto assim, e de fato, como aconteceu no segundo livro, já tem assim, o primeiro contato, o primeiro confronto já acontece 200 anos antes, né? E como que se lida com uma situação quando os alienígenas, apesar de estarem tão longe, são capazes de interferir por algumas tecnologias mais avançadas no desenvolvimento humano, além de conseguir controlar uma seita humana que espécie de traidora da humanidade que está a favor dos alienígenas, né? E como é que ela consegue bloquear o desenvolvimento humano. Então, o problema, a trama toda desse volume 2 inicia com a percepção de que a humanidade está tomada pelos Sophons, né? É uma ideia muito interessante. Os Sophons são basicamente o seguinte: os alienígenas enviaram para a Terra 2 prótons. Claro, esses prótons vêm na velocidade da luz, então eles chegaram aqui em 4 anos e pouco. Só que esses prótons escondiam dentro de si computadores microdimensionais, né? E esses computadores são capazes de se abrir em várias dimensões e espionar todo o sistema da Terra. Ou seja, é uma hipertecnologia, um negócio realmente fabuloso. E é muito bem explicado no primeiro livro isso. Então os softwares estão espionando tudo, o tempo todo. Eles sabem tudo que as pessoas estão fazendo, estão dizendo qualquer coisa que alguém diga, o software é capaz de detectar. E transmitindo essas informações em tempo real, porque comunicação quântica, né, que também está prevista nas nossas teorias científicas atuais. Ou seja, enquanto a frota em si vai demorar 400 anos para chegar, essa comunicação em tempo real é possível. E outra coisa que eles fazem é bloquear os resultados dos experimentos com aceleradores de partículas. Então a física de partículas humana está bloqueada, não dá mais resultado. E é aí que está a grande ideia, né? A gente não tem como mais avançar nessa área. Então a humanidade, sabendo disso, né, vai para conhecimento público, todo mundo fica sabendo disso, e se elabora uma série de iniciativas para tentar driblar essa situação. Inclusive investir pesado em outras tecnologias, mas sobretudo desenvolver estratégias às quais os alienígenas não possam ter conhecimento. Então só existe uma coisa que é totalmente fechada, é o pensamento humano. Eles não têm como ler pensamentos, claro. E o mais interessante ainda, esses alienígenas, a estrutura corpórea deles faz com que a atividade cerebral seja visível para todo mundo. Eles têm uma série de... Não explica muito bem, não é explicada claramente a anatomia, mas o fato é que eles são capazes de gerar luzes espontaneamente por todo o corpo, de modo que o que eles pensam é ilustrado em forma de padrões de cores na superfície do corpo todo. Então, para eles não existe o conceito de esconder, de pensar uma coisa e dizer outra. Você pensa, você já está dizendo. Então, eles não têm essa capacidade de discernimento entre o que você pensa e o que você diz, que é uma coisa que gera uma perplexidade para eles, né? Inclusive, essa parte você já pode ler online, tá? Tem uma versão do PDF com esse primeiro capítulo que está aberto, vou deixar o link aqui, que é bastante interessante. Então eles têm isso aí, é um estereótipo já não tão assim antigo, eles não são capazes de mentir diretamente. Então isso causa uma vulnerabilidade deles. E isso faz com que eles fiquem tão preocupados com a humanidade que eles estão totalmente dispostos a exterminar completamente a espécie humana. Não vai deixar nem ela fugir do planeta. Tanto que tem projetos que, além dos projetos de tentar defender a Terra da invasão, tem aqueles projetos de fugir, né? E eles já estão decididos que não vão deixar ninguém nem fugir, vão querer exterminar totalmente. E ainda assim tem gente apoiando eles. Não é surpresa nenhuma para mim, porque eu sei que tem gente que faria isso sim. Nós temos aí, no nosso mundo real, movimentos pela extinção voluntária da humanidade. Tem gente que defende a extinção da espécie humana. Que é o que, por sinal, vai gerar o problema que eu quero me referir aqui. Mas antes de entrar a esse problema, uma solução que é desenvolvida é o que eles chamam de projeto, que aqui está traduzido como projeto Barreiras, né? Na verdade, na versão em inglês, é projeto Wall Facers. Infelizmente, eu não sei como é em chinês. Eu procurei essa informação, mas não descobri. Como repito mais uma vez, as versões que nós temos são traduções da versão americana, que são traduzidas da versão chinesa. Isso gera alguns problemas que você percebe. Você não precisa nem saber chinês, nem saber inglês para perceber. Tem alguns momentos aqui que fica um pouco estranho. Tem várias notas de rodapé explicando alguns desses problemas. Mas, assim, volta e meia tem algumas estranhezas. Além de que eu volto a dizer que essa editora, por incrível que pareça, isso aqui é Schwarz, né? É impressionante. Essa editora aqui tem problemas de alguns erros mesmo. Eu encontrei alguns erros assim, de erro de vírgula, erro de impressão, coisa assim. Não muitos, mas tem. Eu acho que nesse sentido a qualidade é um pouco baixa
livros de editoras maiores que eu estou acostumado a ver. Mas ainda assim a leitura flui tranquilamente para quem tem interesse no tema. Como eu falei, é uma ficção científica de altíssimo nível. Ao mesmo tempo que ela tem essa pegada hard sci-fi, né, assim, dá passos muito além das nossas perspectivas tecnológicas atuais, no que se refere à tecnologia terrestre. Ao mesmo tempo ela tem essas ousadias de conceber coisas extremamente avançadas da civilização extraterrestre. E acaba tendo aquele resultado que eu, pessoalmente, é o que eu mais gosto na ficção científica, né? Você manter a racionalidade alta, tendo muito cuidado com a plausibilidade dos conceitos e, ao mesmo tempo, avançar extremamente em termos de ousadia especulativa. E é exatamente isso que a gente tem aqui. Então, bom, voltando. A principal estratégia humana, esse projeto Wall Facers, né, é selecionar algumas pessoas em especiais, que aquelas pessoas vão conceber planos defensivos, estratégias de resistência, mas essas pessoas não vão dizer para ninguém o que são essas estratégias em si. Só elas sabem e elas estão liberadas para mover recursos, fazer projetos, deliberadamente ocultando suas verdadeiras intenções, mas dando passos significativos em estratégias específicas, né? E aí já é uma situação muito inédita, porque são pessoas que podem mover recursos formidáveis, têm orçamentos assim, bilionários, porque tipo, essa organização atrelada à ONU, né, que surgiu para defender o planeta, né? E, no entanto, elas praticamente não têm que dar satisfação para ninguém. Elas vão ter esses recursos todos fazendo uma estratégia deliberadamente obscura, estão totalmente autorizadas a fazer coisas completamente incompreensíveis para elaborar um plano defensivo que os alienígenas não sejam capazes de entender. Então são selecionadas 4 pessoas, né? E aí, alguns são um pouco estereótipos. É selecionado um norte-americano que já tinha sido do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, inclusive tem até uma sequência que ele fala lá com alguém que claramente é o Bin Laden, só que está disfarçado assim. Inclusive há uma referência à fundação de Isaac Asimov. Para quem não sabe, a fundação de Asimov tem sido comparado com a Al-Qaeda, porque até o nome é o mesmo, Al-Qaeda seria fundação, né? Então há quem diga até que o Bin Laden de fato leu Isaac Asimov e tentou articular uma coisa mais ou menos parecida com a ideia da fundação, que por sinal tem uma série agora também na Apple TV, né? Eu ainda não vi. Vai se lembrar que é uma série relativamente comparável a Duna, né? Em termos da amplitude de espalhamento da humanidade pelo universo, que não tem alienígenas, todos são seres humanos, apesar de que desenvolveram tanto que praticamente perdeu aquela relação original com o planeta. Mas assim, então ele tem essa conexão, que esse personagem, que é o Bill Tyler, né? Ele é um pouco mais estereótipo. Então ele desenvolve um plano que, claro que se acaba deduzindo mais ou menos o que ele quer. Inicialmente ele quer desenvolver uma frota de caças, como se fossem caças estelares, cada um com uma bomba de hidrogênio extremamente poderosa, que a ideia é fazer ataques kamikazes contra a frota inimiga, né? Mas depois se revela outra coisa. O outro é um tal de Heinz, né, que tinha sido presidente da União Europeia, inclusive, mas ele também era neurocientista. E a ideia dele é desenvolver um aperfeiçoamento da inteligência humana, utilizar técnicas de radiação no cérebro para super amplificar a inteligência humana, no sentido de gerar uma nova geração de pessoas, que essas pessoas que sim vão pensar nas estratégias defensivas, né? O outro você nunca veria isso num livro norte-americano, é fantástico. É o Manuel Ray Diaz, um venezuelano que é ninguém menos que sucessor do Hugo Chávez. Lembra que o livro foi escrito em 2008. Então, nesta ficção, depois do Chávez, assumiu esse venezuelano e teve uma tentativa de invasão dos Estados Unidos contra a Venezuela. E esse camarada, ele foi tão esperto, tão brilhante, que ele conseguiu repelir a invasão, dar um cacete em todo mundo. Então ele ganhou uma notoriedade internacional por ter feito aquilo, assim, na América do Sul, que teria sido quase que o Vietnã foi para os Estados Unidos, né? Então ele ficou muito famoso com essas estratégias. Então ele é contratado para ajudar a planejar essas estratégias defensivas, né? E a princípio a estratégia dele é o desenvolvimento de armas nucleares extremamente potentes. Então é um plano um pouco parecido com o do cara que é do Departamento de Estado norte-americano, que é originalmente inimigo deles. Então eles ficam brigando assim, a maior parte do tempo, os dois se odeiam. Assim. E é engraçado porque é
a gente que está acostumado a ver essas propagandas contra a Venezuela infindáveis aí, né? E aqui você vê uma coisa um pouco diferente, tem uma outra visão, né? Apesar de que depois também tem umas coisas mais curiosas. E o quarto, o Wall-Facer, né? O quarto barreira, é o chinês, é o Luo Ji, que pode-se dizer que é o personagem principal do livro. E a estratégia do Luo Ji é não fazer porra nenhuma. Ele recusa, ele se sente assim, putz, mas eu sou nada, eu sou ninguém, eu sou só um acadêmicozinho aqui que fez uma coisinha aqui boba aqui ali, não tem nada que se compare a esses outros três caras que ele considera que são caras grandiosos, assim. E ele é colocado nessa condição de barreira, e o pior é que ele não pode recusar, que faz parte da estratégia. E tudo que ele faz, assim, para tentar se livrar, não quero saber dessa merda, não tô nem aí. Tudo isso é entendido como se fosse uma estratégia de barreira de dissimulação. E o cara fica assim meio desesperado, não quero saber, foda-se, eu vou usar essa grana toda só para me dar bem. E ele vai e cria. Aliás, ele faz, acho que o que eu faria, exatamente, né, em termos de projeto de vida. Eu não quero esse lugar maravilhoso aqui para eu morar, para eu ficar sossegado, para eu me aposentar. A descrição é fantástica, é exatamente o que eu gostaria de fazer. É uma casa na frente de um lago maravilhoso, das montanhas, e ele usa essa grana para achar a mulher ideal, né, e ser feliz, basicamente. E durante muito tempo, isso é visto como uma estratégia. Só que, se você entende o mínimo de literatura de suspense, você entende, sabe muito bem que é esse cara que vai resolver a parada, né? Porque os outros são muito evidentes. Tanto que até dito isso, que os outros todos, apesar de estarem fazendo coisas assim, estão gastando uma grana formidável, mas todos eles estão achando que as estratégias não são tão obscuras quanto deveriam ser. Então muita gente acha que essa estratégia do Luo Ji é que é mais interessante. Só que de fato o Luo Ji acaba fazendo aquilo que realmente traz um resultado, né? E, cara, eu fiquei muito fascinado com essa ideia, porque eu fiquei pensando, putz, cara, o que eu faria nessa condição de barreira, né? Inclusive tem alguns fóruns na internet discutindo isso, né? Qual seria o seu plano de Wall-Facer, né? E eu fiquei pensando, caramba, o que eu faria? Aliás, eu tenho esse problema quando eu leio livros, sagas muito boas, né? Eu tô quase que o tempo todo parando para pensar sobre a história. Então, às vezes, eu acabo até demorando. Eu leio rápido, isso aqui em 3, 4 dias. Mas, de vez em quando, tem que falar, putz, caralho, o que eu faria? Aí fica imaginando. Só que eu tive tanta afinidade com esse autor que muitas das coisas que eu imaginava acabou sendo feitas pelos outros, assim, né? Então, foi... É aquela situação que você tem, que você parece que o livro tá respondendo a você frequentemente. E, de fato, tem uma similaridade do que eu faria com o que ele acaba fazendo. Mas, assim, eu faria uma coisa muito parecida. Eu arranjaria um lugar para mim, que pessoalmente eu me protegeria, me isolaria do mundo e refletiria. Só que eu tinha pensado em fazer coisas relativas a estudos de aceleradores de partículas, a construir alguma coisa na Lua, mas eu tinha pensado exatamente em você fazer um tipo de contato com possíveis outras civilizações extraterrestres, que é um tema que eu achei que ficou pouco desenvolvido no livro, mas depois eu entendo por quê. E essa parte é muitíssimo interessante. Voltando a falar nesse personagem, tem uma passagem, ainda bem no começo desse livro, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. É quando ele tem um relacionamento com uma mulher, né? E essa mulher desafia ele a escrever um livro, né? E conceber personagens. Então ela fica estimulando. E o cara vai tentando, mas ele não vai conseguindo. E ela vai dando umas dicas literárias para ele. E ele cria essa mulher ideal na imaginação. Essa parte é fantástica, porque ele começa a ver essa mulher. Fica até preocupado de estar ficando esquizofrênico. Inclusive os recursos que ele vai utilizar depois é para achar uma mulher correspondente àquela, e ele consegue. E isso é uma sacada brilhante e totalmente fora. Poderia ser uma coisa, poderia se dar numa situação completamente diferente. E é uma das coisas mais, juro por Deus, em termos assim, de romance, de beleza poética, uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E num livro que, a princípio, não precisaria ter nada disso. E eu acho que isso é que é interessante. É quando o cara consegue capturar, não apenas com a temática de ficção científica mais pesada, mas também com essa parte humana. Uma coisa que eu comentei lá no vídeo sobre o Midnight Mass, né, a missa da meia-noite, é muito bom quando você tem uma temática fantástica, sobrenatural, de ficção científica muito boa para ser desenvolvida, e além disso ainda você consegue capturar a atenção do leitor, do espectador, com dramas puramente humanos que se encaixam perfeitamente na história. Então essa é a fórmula ideal, é o que eu tento fazer como escritor. Então, e também aproveitar para lembrar que tem sempre esse problema dos nomes chineses, né, que por sorte ele tem logo no começo
aquele glossário dos nomes, né? Porque confunde mesmo. Realmente tem hora que você fica lendo, pensa que está falando de alguém. Por exemplo, ó, você tem aqui, ó, Zhang Beihai e Zhang Yushao. Pô, volta e meia se confunde essas coisas. É meio complicado. É Xi Yang, Xi Xiaomin, sem contar as coisas que até eu aprendi, né? Os modos como os chineses utilizam para fazer pronomes de tratamento, quando colocar o Chao em cima para dar um tratamento mais carinhoso, ou alguma coisa que você coloca o Lao na frente para dar um honorífico, ou você repetir, tipo, o sobrenome da pessoa Yang, eu falo Yang Yang, que é uma forma de você tratar de forma mais carinhosa. Então, é até bom você aprender esses detalhes assim. Então, gera uma certa confusão. Eu lembro fácil do nome do Bill Hines, do Tyler, do Manuel Rey Dias, isso aí eu lembro com facilidade. Da Keiko, mas os nomes chineses confundem. Por sorte, até que tem poucos personagens aqui chineses nessa trama, né? Mas bem, dito isso, foi essa questão do projeto Barreiras, o projeto Wallfacers, né? Ao mesmo tempo, os alienígenas, a organização terrestre que eles controlam, que eles se comunicam, elas criam os famosos wall breakers. Eles são aqueles que têm o objetivo de detonar essas barreiras, com o objetivo de descobrir o sentido da estratégia deles. Então, eles vão sendo encarregados disso, e em alguns momentos eles conseguem, nesse livro aqui, eles conseguem neutralizar duas dessas barreiras, eles conseguem expor os planos deles de forma aberta. E curiosamente os planos deles, apesar de terem a ver com o que estão fazendo, se revelam extremamente diferentes, se revelam extremamente trágicos. Todos eles pressupunham fazer um sacrifício gigantesco da espécie humana. E aí tem uma parte que já não sei se ficou muito claro, porque eu acho que nesse contexto que estava ali, esse sacrifício era meio que inevitável, né? E o pessoal tratou isso meio que com crimes contra a humanidade, então isso não ficou meio estranho assim, em alguns aspectos. Apesar de que eu acho que era perfeitamente plausível. Numa situação daquelas de desespero, de perspectiva de extermínio da espécie humana, apesar de que não fica tão claro para a humanidade em geral que os alienígenas têm essa extensão de extermínio total, né? Tem gente que ainda acredita na possibilidade de uma negociação, mas eu acho que ainda assim seria compreensível você ter um plano tal que é um plano de mútua destruição assegurada, que é uma coisa que já foi feita na época da Guerra Fria. Recursos que foram promovidos tanto pelos norte-americanos quanto pelos soviéticos, que caso acontecesse eles serem atacados e perderem, eles deflagrariam um processo de destruição nuclear que acabaria com tudo. Então acho que um plano desse aí para você ameaçar os alienígenas para fazer, ó, não vem porque senão a gente vai morrer, mas vocês vão morrer junto, a gente vai morrer de qualquer jeito, então detona tudo. Só que quando esses planos são revelados, tem uma repercussão assim muito ruim, né? Então eles conseguem detonar dois desses planos. O terceiro só vai ser, quer dizer, na verdade, o terceiro só vai ser exposto posteriormente, né? Porque o livro ele tem uma sequência logo depois, mais como se fosse mais ou menos a época atual, então vai avançando, depois tem saltos para o futuro, né? Tem outros que só vai ser exposto lá no futuro. Tem uma ideia absolutamente impressionante do selo mental, que é o camarada neurocientista, ela descobre acidentalmente como implantar crenças na cabeça das pessoas de uma forma assim direta, que é extremamente criticado, porque é como se fosse lavagem cerebral, todo mundo reage a isso, mas no momento foi muito crucial, porque as pessoas estavam tendo uma queda de moral, né, da humanidade, eles precisavam de pessoas que acreditassem totalmente na vitória humana. Então eles selecionam voluntários, não, eu quero ter fé na vitória. Então ele usa um processo, o cara faz a afirmação, a humanidade vai ser vitoriosa, não sei o que lá, e tem uma onda eletromagnética que imprime essa crença lá sem passar pela estrutura racional. E aí você passa a ter um grupo de pessoas com fé total na vitória, que eles precisavam disso. E isso é bem explorado mais para frente, que quando dá um salto no tempo, que vai para quase 200 anos para o futuro, você vai ver que de repente os personagens hibernam, né? Que aliás é uma coisa que fica um pouco explicada, porque essa tecnologia de hibernação até hoje não tem muito estudo disso, mas não tem nada plausível ainda. E aqui está muito desenvolvida essa tecnologia de hibernação. Tá todo mundo hibernando para ir para o futuro, né? Então o próprio Luodi, né, vai para o futuro. E aí ele desperta lá no futuro e teve um avanço formidável da espécie humana, mas não da parte física de partículas, mas em parte de tecnologias digitais, fantástica. Como é que ele descreve as cidades humanas no subterrâneo, né? Depois de uma grande crise que teve lá, que foi devastadora. São cidades absolutamente fascinantes, cheias de sistemas de controle de projeção de telas digitais, né? Um negócio até bastante plausível, muito interessante, talvez uma coisa que você poderia perceber parecido, você vê no Cloud Atlas, quando tem aquela Seul, né, Coreia do Sul do futuro, onde todas as telas, as paredes são telas
É um negócio bastante interessante. Só que nesse futuro, quando ele desperta lá, ele percebe que a humanidade está confiante demais. A situação se inverteu. Todo mundo está dizendo que quando a frota trissolariana chegar, né, eles vão ter que pedir, negociar, eles vão ter que se render. E logo do começo se desconfia, que de repente parece que espalhou esse selo mental por aí, né? Tá todo mundo confiante demais. E de fato esse é o momento onde chega as primeiras sondas trissolarianas, né? Lembra que o pessoal chama a civilização de Trissolares. E sem surpresa, porque isso não dá nem para chamar de spoiler, isso está dado pela estrutura do roteiro, você é capaz de deduzir isso claramente. Esse primeiro contato, uma sondinha arrasa a frota espacial terrestre, assim, que tá bem, o pessoal estava até muito orgulhoso, tem milhares de naves espaciais terrestres já. Então essa parte é muito interessante. E aí, falando um pouco mais da estratégia do Luo Di, né, que foi a que ele desenvolveu, foi enviar aquilo que ele chamou de, até para disfarçar, ele chamou de feitiço. Estou enviando um feitiço para uma estrela tal, né? Com radioastronomia. E no começo ninguém leva a sério, é uma estrela a 80 anos-luz de distância, e depois, quando ele acorda, ele quer ser acordado justamente quando desse tempo de ter uma resposta lá dessa estrela, ele conseguiu destruir a estrela. E aí gera aquela comoção toda, porque depois que os alienígenas destroem a frota terrestre, né, o pessoal, caralho, não é esse o cara que sabia o que estava fazendo, né? Apesar que é extremamente controverso, continua. E só para o final do livro que você vai descobrir qual que era a ideia que estava por trás dele, que é, na verdade, o tema que eu quero trazer aqui. Que é o tema que dá título ao livro A Floresta Sombria e a Sociologia Cósmica. E essa Sociologia Cósmica ela é apresentada nesse comecinho do livro, cujo link você pode acessar aqui, onde eu coloquei. Aqui são apresentados os axiomas da Sociologia Cósmica, que ele só vai explicar lá no finalzinho do livro, né? E que vai dar sentido ao título The Dark Forest. Não sei exatamente como é o título em chinês, aliás, esse é um problema, essa barreira linguística me deixa um pouco preocupado. Como eu falei, eu também não sei nem como é que eles vão fazer, porque está confirmada que a Netflix vai fazer uma versão televisiva dessa série, e estou até um pouco preocupado, porque eu não sei como é que eles vão fazer para lacrar, né? Porque não tem muita abertura para lacra aqui, não. Dou até um conselho, se vocês querem colocar a mulher negra lá, coloca no lugar do personagem Tyler, né, que é o chefe do Departamento de Estado norte-americano. Seria até uma boa inversão, eu aprovaria essa inversão, teria bastante sentido. Mas no mais foi um pouco complicado. Mas bem, então vamos entrar finalmente nessa parte da sociologia cósmica, que já é uma temática que você nem precisa ter lido o livro para debater, mas é aquilo que vai dar a ideia de que essa obra é extremamente pessimista, é um tanto quanto até meio depressiva. Então vamos lá. O que é a sociologia cósmica? Curiosamente, esses axiomas da sociologia cósmica são apresentados pela personagem Yu Wenji, que é uma das personagens principais do primeiro livro, que é a radioastrônoma que sobreviveu à Revolução Cultural, tem um trauma enorme, e é ela que passa essa mensagem, ela que convida esses extraterrestres, ela que se envolve na organização que chama Organização Terra Trissolares, que está apoiando os alienígenas, e depois se arrepende, depois vê que fez besteira. Então, de uma certa forma, ela que apresenta para o Luo Di essas axiomas da sociologia cósmica, que ele vai desenvolver muito posteriormente. Decidi encerrar por aqui e vou deixar para um próximo vídeo, porque esta parte da sociologia cósmica pode ser filosoficamente debatida, independente de você ter conhecimento dessa saga ou não. Então, encerro agora. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 14 de novembro de 2021. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.